Olá, amigos queridos, tudo bem com vocês? Bom, eu sou Dima Kimir e hoje eu vou mostrar aqui duas curiosidades sobre duas pedras raras, muito raras, que custou para conseguir, tá? Tive que comprar de um colecionador que adquiriu essas pedras, né? Há muitos anos atrás, tá? São pedras antigas que já foram mineradas antes de eu nascer, inclusive, né? Na década de 80, no começo da década de 80, se eu não me engano, a pessoa adquiriu em 83, tá? Então, assim, são materiais dificílimos de achar. Hoje em dia a gente não acha a gente minerando isso aqui, né? A gente acha de quem já comprou ou conseguiu de algum colecionador da época, tá? São coisas assim meio que hoje em dia a gente já não vai mais achar, dificilmente vai achar alguns, eu achei alguns lugares que vendem, mas não mandam para o Brasil, enfim, N questões que impedem de a gente conseguir. E eu, como eu tenho uma sorte muito grande de conseguir coisas raras, parece que tudo vem parar na minha mão, né? Eu consegui mais essas duas raridades. Uma delas que eu vou falar é o Minion, que é esse minério alaranjado avermelhado, tá? Porque a luz do flash está deixando um pouco mais clara a cor. Mas ele é mais um laranja avermelhado, tá? E esse aqui é a Bindremite, ou Bindremita. Essa pedra, eu vou falar sobre ela já já. E dela sai essa cor aqui, ó, esse amarelo. Essa aqui só foram farelinhos da encomenda caótica que eu recebi. Eu vou aproveitar para fazer uma crítica ao nosso querido correio, que é uma merda, porque eu tive um desconforto com o nosso querido vendedor. Ele mandou isso aqui muito bem embalado e protegido. Ele não faria a palhaçada de mandar assim jogado. E o correio abriu, né, a minha encomenda, não sei porquê. Colocaram nessa caixa fuleira que o vendedor jurou por tudo que não foi ele que colocou e chegou assim, ó, tudo raspado, amassado. O correio colocou em outra caixa qualquer, foi reembalado, tá vendo? Ó, uma palhaçada, né? A gente paga taxas altíssimas para isso, né? Porque eu paguei taxa sobre isso aqui, tá? Não foi só o valor que eu paguei, não. Pra chegar tudo assim, cagado. Por cima veio um papel, né? Que eu vou mostrar que tá com o meu endereço. Tá tudo ferrado, sabe? Assim, tudo muito ferrado. E esfarelou partes dessa pedra, que é muito rara. Partes dessa pedra também esfarelou. Eu não vou ficar pegando muito nelas porque são pedras de chumbo, tá? Os compostos químicos delas são de chumbo. E eu não coloquei luva, depois é uma peleja para ficar lavando. Eu vou ver se eu viro com uma mão aqui e para mostrar para vocês. Minha unha tá suja que eu tava mexendo com pó de ervas. Então, aqui é assim, direto. Tá, então eu vou falar primeiro sobre essa daqui, amarela, né? Eu vou dar uma viradinha para vocês verem. Não repara na minha unha. Aqui, tá vendo? Ela tem várias inclusões, ó. Aqui a gente vai ver alguns outros minérios misturados, como a crocoita, tá? Que é um minério de chumbo vermelho, que dá uma cor amarela. É isso mesmo, não dá. É um cromato de chumbo, se eu não me engano. Que inclusive foi um pigmento sintetizado usado há uns anos atrás. Aí um pigmento que não deu muito certo, né? E tem vários traços dele aqui, ó, de crocoita. Uns farelinhos de crocoita. Essa. Bom, agora tá passando um idiota na rua com um carro de som, né? Isso aqui são 2 e pouco da manhã agora. Tô gravando aqui no meu ateliê, pra não incomodar ninguém. Olha aí, tá vendo? Ó, de onde ela veio, o lote. É uma bindremita com crocoita. Só que ela é uma bindremita. A crocoita são esses pontinhos vermelhos aqui, ó, tá vendo? Nada, praticamente. Né? E os poucos farelos que caíram dela, ó, minha mão já impregnou do pó. Eu esmaguei e virou esse lindo amarelo, tá?
que é o pigmento antigo amarelo de Nápoles, verdadeiro, tá? Então, o amarelo de Nápoles, ele era usado na antiguidade feito sinteticamente, tá? Ele era uma mistura química, né, feita sinteticamente e até hoje em alguns lugares no mundo ainda fazem, mas é muito raro de se usar. Por quê? Ele é um antimoniato de chumbo, né? Se usa chumbo e antimônio para fazer o pigmento que dá esse amarelo aqui, tá? Ele varia de um amarelo mais pro cádmio, um amarelo mais claro. Eu tenho o pigmento pronto ali. É que agora eu devia ter trazido e deixado aqui do lado, né? Eu já comprei dele, né? Eu só não faço porque ele é altamente tóxico para estar fazendo assim. E geralmente a gente mora perto de outras casas, eu acho meio arriscado. Eu prefiro pigmentos minerais que eu posso moer e depois arrumar uma empresa de descarte para descartar os restos, do que coisas que eu tenho que ficar aquecendo e gerando vapores metálicos, né? Então eu evito um pouco, tá? Então eu preferi testar, né? Não só o pigmento que eu já tenho aí, mas testar o amarelo de Nápoles verdadeiro vindo da pedra, que é essa pedra aqui, tá? Que é um antimonato, um antimoniato que fala, né? De chumbo, tá bom? E, bom, ele era feito no passado, né? Desde os primórdios. Esse mineral natural aqui, ele não tinha não era usado como pigmento. Alguém deve ter usado com certeza, tá? Mas não era comumente usado, né? Não era comumente usado como pigmento, tá? Então, geralmente o pessoal fazia um pigmento que era uma calcinação de um composto de chumbo, né? Um óxido, um nitrato, ou mesmo um branco de chumbo, que é um pigmento extraído do próprio chumbo oxidado, né? Com um composto de antimônio, um óxido, um sulfeto ou um antimonato de potássio também. E assim, a gente tem algumas receitas, né? Inclusive do século, se eu não me engano, 19, tá? Que se misturava algumas partes de chumbo, né? De branco de chumbo, de cerusa, com sulfureto de antimônio, tá bom? E tinha outras coisinhas que eram utilizadas, como sal de amoníaco, enfim. Isso era colocado no cadinho de terra, aquecido, né? Tinha todo um modo de preparar, tá? Que demora algumas horas, né? Que tem que ficar no calor, em alta temperatura, para conseguir se fazer um pigmento desse, né? Que fica um amarelo muito bonito depois de pronto, tá? Só que essa aqui é a versão natural, né? Que é a bindheimita. É um pouco difícil de falar esse nome. O color index dessa cor, linda aqui, é, é o PY41, se eu não estou errado, confirmem. Tá? Que é um amarelo de antimoniato de chumbo, tá bom? Usado desde a antiguidade aí. Foi um dos primeiros pigmentos sintetizados pelo homem, assim como azul egípcio, né? Que também era um azul sintetizado ali desde o Antigo Egito, né? Desde o Antigo Egito ele já era produzido, tá? E o amarelo de Nápoles, o PY41, também, tá bom? Então foi altamente usado aí. Depois vieram outros amarelos para substituir, digamos assim, ele, né? Como estanatos e outros. O Orpiment veio depois, né? Que é um sulfeto de arsênico, também muito tóxico. Esse aqui é tóxico também, mas não chega a ser tão tóxico, né? Mas é, né? É um composto de chumbo, tá? Perigoso também. E é um pigmento assim reagente, né? Como assim reagente? Ele reage muito a metais, né? Se eu usar uma espátula de ferro para manipular esse pozinho aqui, ele escurece, ele vai mudar de cor. Assim como alguns outros pigmentos são delicados, como o orpimente mesmo, né? Então se usa espátulas de osso, até de plástico, mas não de metal, porque vai escurecer o pigmento, né? Então não é um pigmento fácil de manipular,
né? É difícil, é complicado, não é para qualquer pessoa. É bem complicado. Tem saber descartar isso aqui, não é uma coisa fácil, por isso que hoje em dia não é divulgado e nem vai ser. É como tema de curiosidade que eu trago aqui para vocês conhecerem, tá? Porque é interessante, diferente, eu não vejo ninguém falar aqui no Brasil, até lá fora mesmo, eu não vejo ninguém mostrando praticamente. E eu gosto de raridades, então eu sempre vou trazer, tá? E agora, eu vou falar um pouquinho dessa coisa pequena aqui, que faz jus ao nome dele, né? Bom, deixa eu segurar aqui com a outra mão, que já tá doendo minha mão de segurar a câmera. Esse aqui é o Minion, que era o vermelho de chumbo da antiguidade. Pra mim, ele sempre foi um laranja, tá? E porque mesmo o pigmento sintético quanto natural, ele dá uma cor laranja. Essa aqui foi uma peça rara e cara que eu consegui adquirir. Veio da Suécia, tá? Esse aqui é muito raro, gente. É muito. Olha o tantinho de Minion que tem aqui. Isso aqui é uma pedra comum de lá. E o Minion é essa parte laranja, tá? Isso aqui foi um presente para quem é artista assim, que faz alquimia, que faz pigmentos, ter na coleção. Porque há anos eu venho procurando isso, eu não acho ninguém para vender, ninguém consegue o tal do Minion, sabe? E enfim, eu consegui uma pedrinha, né? Porque vocês podem ver que é uma pedrinha, olha o tamanho do meu dedo perto dela. A pedrinha de Minion. E eu não vou moer isso aqui porque isso aqui tem o mínimo de pigmento, né? O Minion é um composto de chumbo que era sintetizado também na antiguidade, né? Então, esse nome Minion era dado ao cinábrio, que é aquele vermelho de mercúrio, né? O cinábrio, ele era adulterado, ou seja, misturado com o chumbo vermelho, que era o Minion, tá? Para dar aqueles tons vermelhos mais alaranjados, né? E render também o vermelho, né? Ele, por ser um laranja puxado pro vermelho, ele ajudava a render o cinábrio vermelho, tá? E acabou recebendo esse nome de Minion, né? Porque era derivado ali do rio Minos, hoje também chamado de Minho, se eu não me engano, lá na Península Ibérica. E o óxido de chumbo vermelho, ele geralmente ele pode ser confundido com outros minérios como cinábrio, como litargírio, né? Que são o que? Óxidos de chumbo, tá? Contendo alguns íons diferentes, né? Que geram a cor amarela, outros geram uma cor vermelha, no caso desse, que são preparados de forma artificial desde a antiguidade, tá? Então, assim, ele poderia ser encontrado na natureza. Há muitos anos atrás era mais fácil de achar, agora é mais difícil, né? Com esse mineral que se chama Minium ou Minimum, tá? Então não é uma coisa fácil de achar, você pode colocar na Shopee, no AliExpress, em tudo que é site, vocês não vão achar. É muito raro de achar isso, muito raro, tá? Há muitos anos eu venho buscando isso e eu não acho, entendeu? Então eu falei, a hora que eu achar eu vou pegar, eu vou deixar como uma amostrinha no meu arsenal de pedras raras, de coisas que tem a ver com pigmentos, como matéria de estudo mesmo, tá? Nem tudo vai ser dinheiro, nem tudo vai render, eu vou vender, eu vou usar. Tem coisas que infelizmente ou felizmente vão virar matéria de estudo. E esse é um, né? Não adianta eu moer isso aqui, não vai dar nada. É melhor usar o sintético, que é o que a gente tem, né? Que é o aquecendo o chumbo branco, a gente consegue chegar no vermelho, alaranjado, né? Não é vermelho. Ele é catalogado como vermelho, ele é um PR, se eu não me engano. E agora eu não. Ixi, eu tô tão por fora dos códigos. Eu não sei se é PR-103 ou PR-104. Agora me buguei, mas eu acho que é 103. Eu sempre tive isso na ponta da língua, mas eu fico um tempo sem falar, eu esqueço. Mas enfim, ele é um pigmento muito antigo, sintetizado, né? Ou seja, feito de forma sintética. Quase que nunca foi usado ele na forma natural, assim como o nosso Nápoles também. Mas é claro, a gente não pode falar que nunca foi usado, porque com certeza usaram sim. E ainda mais porque era extraído, né? Então já houve épocas que era usado de forma natural, mas nem todo mundo conseguia, né?
Então, poderiam fazer a fórmula sintética, que é a mesma coisa. Mas, como curiosidade, a cor natural é sempre a cor natural, né, gente? É uma pedra feita pela natureza. Tá? Então, geralmente esses minérios de chumbo são em minas de chumbo, minas que se encontram pedras raras de chumbo como cerusita, crocoita, né? Bindremita, tá? Alumínio, são peças raras, né? São minas geralmente fechadas, desativadas, algumas em atividade, né? Mas assim, especificamente de um tipo de minério, como eu conheço algumas minas de crocoita vermelha, e que inclusive a crocoita vermelha, ela vira um pigmento amarelo quando se moe, né? Ela não fica vermelha. Ela não dá um vermelho de chumbo, ela dá um amarelo que é um amarelo até que não é muito bom, né? Que foi usado aí na antiguidade, tá? Que era um tipo de amarelo que foi substituindo outros que não deu muito certo. E o Napoli, gente, ele sempre deu muito certo, né? Ele sempre foi muito constante e não tinha impermanência. Porém, o negócio é saber usar. Não misturar ele com metais, porque é muito importante para não oxidar a cor, né? Porque é um pigmento reativo e muito delicado, assim como vários outros, que se misturar com algum elemento vão mudar de cor, vai escurecer, enfim, tá? Então, trouxe aqui uma curiosidade, uma coisa que eu não vejo ninguém falando. Trouxe de uma forma bem popular, nada muito, né, engajado, muito bem estudado, muito cheio de referências, mas para vocês verem de perto a textura, tá? Essa aqui ela tem muitas misturas, mas quando raspa aqui você já vê o amarelo embaixo, né? Aqui tem milhares de impurezas que eu vou quebrar essa pedra, ela, apesar de ser rara, mas eu sou maldita, eu quebro mesmo. Tá, então eu vou destruir essa pedra aqui todinha. Ela vai virar pó, fé em Deus. As partes de impurezas de outros minérios de chumbo, eu vou separar e moer separado, dar outras cores. Essa parte preta eu vou tirar. Essas crocoitas eu vou raspar, não é interessante para mim. E vou manter mais o foco que é a Bindremil, tá? Ah, esse nome é muito difícil de falar, gente. Eu vou tentar falar devagar. Bindremita. Se é que é assim que se fala. Mas enfim, não vejo ninguém falando dessa pedra aqui no Brasil e malemar lá fora, tá? Mas a gente também merece conhecer as coisas, na verdade. E ela se origina dela o pigmento amarelo de Nápoles verdadeiro. Nessas imitações baratas que a gente tem hoje em dia, tá? Então, espero que tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Depois eu trago para vocês verem o pigmento já pronto, tá? Para vocês conhecerem melhor. Mas ó, aqui só para vocês terem noção, só foram farelinhos assim, ó. Esses farelinhos que caem, porque ela é muito frágil. Ambas têm dureza baixa, de 2 a 4, né? Essas aqui, todos. Então, são pedras esfarelentas, porosas. Não são pedras durérrimas, né? Tem partes duras, mas tem partes moles. Então, é uma pedra que vai esfarelar assim, ó. Ó. Tá vendo? Ó a minha mão aqui como está, repleta disso. E agora eu vou ter que lavar, né? Então tá bom, gente. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.